Bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros telespectadores e ouvintes do Rainbow Road. Estamos aqui com mais um episódio. Dessa vez vocês vão notar que nós estamos aqui com um número reduzido, né, de apresentadores. Estamos aqui hoje, eu, Guilherme Break, e o queridíssimo Mate. Ei, olá, tudo bom? Fala oi pro pessoal, Mate. Já falei, mas enfim. A gente teve que demitir os outros participantes, sabe? Porque tá rolando uma crise aqui, a gente tem que desligar Uma o tal de nosso freezer de pandemia, noite. né? Isso, para as contas fecharem no azul, sabe? A gente teve que cortar, assim, algumas coisas. A gente vendeu o Salles e o FF, a gente teve que demitir porque não deu. Infelizmente Ele tá no não, museu não, agora. não tá dando, não. Tá, Pois é, tá tudo então muito vamos caro. continuar. Incluindo É os jogos da Nintendo, né? Exatamente. Aí, pra gente poder jogar as coisas, a gente teve que vender eles. Então, aqui estamos. Exato, né? Assim, como que a gente E como as vai coisas estão comprar as difíceis, coisas? Como a gente vai comprar microtransação com eles aqui? Não exatamente. é? As coisas estão tão difíceis que a gente teve que vender eles pra poder falar sobre um jogo de graça. Exato. Mas é um jogo de graça que você pode né? gastar mais que um jogo pago, né? Ah, muito bem. O tópico de hoje é justamente, como o Mate citou, né? Sobre um jogo de graça aí que lançou recentemente para o Nintendo Switch, que é o Pokémon Unite, ou como nós carinhosamente chamamos também, né, de Pokélol. E nós estamos com um número reduzido aqui de participantes, principalmente por causa que a ideia é que a gente faça alguns episódios mais curtos, falando de algum tópico em específico. E também porque somente nós dois aqui que acabamos por nos interar mais sobre o jogo, né? Nós somos os únicos que gostam realmente de Pokémon, mas também nós somos os únicos aqui que realmente jogamos. Né? Nós somos a cota gado do grupo. Exato, a gente é a cota gado. Mas aí vocês vão ver aí nos próximos episódios, provavelmente mais alguns vídeos, né, nesse formato, né, se tudo der certo. Mas vamos ao tópico de hoje, né, como eu já citei, Pokélol. Que raios é Pokélol? Pokémon Unite. Não, é o alçapão dentro do fundo do poço, como você falou uma vez. O Pokémon Unite, ele é um MOBA feito pela Team Studios, que é um estúdio que já fez... É um estúdio chinês, na realidade, né? Que já fez um Arena of Valor e outros jogos aí, mobile também, como Call of Duty Mobile. E ele, por ser um MOBA, ele é basicamente um jogo estilo League of Legends ou Dota, só que dentro do universo de Pokémon, no caso. Ele foi lançado aí no meio do mês de julho para o Nintendo Switch, e ele também vai sairá para os celulares, né? Mas isso um pouco... Não sei se vocês já deram alguma data específica, né? Mas isso um pouco mais pra frente. Lembro também. Basicamente, a gente vai falar hoje sobre o pouco já que a gente tem, pouco entre aspas, né? O contato que a gente já teve com o jogo, né? O que a gente tá achando, o que a gente gostou, o que a gente não gostou. Pra começar de tudo, vai lembrar que nem eu, nem o Mate, a gente tem muita experiência aí com outros MOBAs, né? A gente não é LOLzeiro, a gente não é doteiro. A gente tem mais experiência com Pokémon do que com LoL, então... Exato, a gente não tinha muita experiência com o gênero antes do Pokémon Unite sair, né? Então acabou que muitas coisas aí que a gente... Na verdade, isso até ajudou a gente a ter uma perspectiva um tanto aí diferente, talvez, aí do jogo logo no começo, né? Mas, sem mais delongas, né? Você quer começar falando do básico do jogo, Mate? O que é o Pokémon Unite? Basicamente, o jogo se resume a 2 times, de 5 participantes cada um, esse no modo padrão, em que o objetivo do jogo é você vencer os Pokémon selvagens, você vai escolher um Pokémon e vai usar ele para derrotar Pokémon selvagens no mapa e marcar esses pontos, você ganha quando vence um Pokémon selvagem, em bases do time inimigo. No final, ganha quem marcar mais pontos. Os pontos você consegue de outras formas também, além de vencer Pokémon selvagem. Você consegue quando você vence um Pokémon do time adversário, e aí ele vai perder os pontos que ele estava segurando e você consegue pegar eles. Ou quando você vence alguns Pokémon específicos no mapa. São tipo uns mini-bosses. Tem 3 Pokémon no mapa principal, então assim, que é o Rotom, que ele te dá 20 pontos e quebra uma base. Tem o Dreadnought, que ele te dá mais experiência e cria um escudinho. E tem os Zapdos, que ele é o grande diferencial desse jogo, que ele meio que tem o poder de virar o jogo. Ele dá 20 pontos pra todo mundo do seu time e ele quebra todas as bases dos inimigos. Então quando você chegar em uma base, você consegue marcar pontos. Então o esquema do jogo... Isso que o Mate falou é realmente verdade sobre os Zapdos, porque o tanto de partida que vocês podem ver jogando o jogo, que foram decididas porque um time atacou os Zapdos e ganhou vantagem dele nos últimos minutos, é incontável, assim.
Zapdos é muito forte nesse jogo. Mas enfim, o esquema do jogo é basicamente esse. E aí os jogadores, eles podem assumir 5 papéis diferentes. E os Pokémon, eles têm esses papéis específicos, definidos para eles. Ataque, são as pessoas que vão focar em atacar as bases dos adversários. Defender, que são as pessoas que vão focar em defender as suas próprias bases ou se proteger contra os Pokémon adversário tipo Rotom ou os inimigos que vão tentar bater em vocês. Speedster, que são os que ganham golpes rápidos, conseguem se mover com mais facilidade. Então eles normalmente são focados em ajudar o pessoal em uma das áreas do mapa. E eles também são meio que tem também meio com um papel de jungle, né, como é chamado em outros MOBAs. Que é aquele personagem que ele é focado em bater nos bichos selvagens pra conseguir o máximo de pontos possível, né? E aí tem os Allrounder, que são os mais balanceados. Eles servem pra bater, mas eles também ajudam na hora de defender. E tem os suportes, que normalmente eles têm efeitos específicos, como curar, causar status negativos nos inimigos e fazer coisas assim. Então, dentro dessas 5 classes, o jogo tem quase 20 Pokémon já? Não lembro direito. Eu não lembro a contagem certinha. Deixa eu dar uma olhada até aqui. Mas eu acho que é por volta disso, realmente. A gente aí tem uma variação aí por gerações, né? Tipo, quase todas as gerações têm representação no momento que a gente tá fazendo esse vídeo. A única que não tem é a segunda, né? A única que não tem nenhum representante é a segunda geração, o Jotô, né? Nós temos, então, 21 Pokémon no momento. Cada um deles numa das classes que o Machi citou. E como que funciona também o esquema, né? Cada Pokémon, ele pode... Alguns deles, na verdade, né? Eles podem evoluir durante a partida, né? Por exemplo, nós temos o exemplo clássico, né? Charizard. Que ele tem o Charmander, o Charmeleon e o Charizard, né? Então, quando você entra na partida, ele vai estar na primeira forma dele. E aí, conforme você vai batendo nos bichos selvagens, ele vai ganhando experiência e evoluindo. E ao mesmo tempo ele vai ganhando também novos golpes, né? Até chegar na última forma, que seria o Charizard. Mas vale lembrar que isso não conta também por as formas bebê. Por exemplo, nós temos o Snorlax. Tem muitas coisas específicas que não contam, né? Tanto as bebê quanto uma evolução específica. Ah, não, é só uma específica, porque é o mascote do jogo. Mas mas primeiramente a gente tem, por exemplo, o Snorlax, que ele tem a pré-evolução dele, que é o Munchlax, que não está presente no jogo, porque ele é uma forma bebê. Temos também outro que encaixa nisso. Munchlax, Pikachu, Lucario. Que é o Lucario. É que eu queria deixar o Pikachu pra falar no outro exemplo. É o Lucario... Tem o Mr. Mime. Que ele tem o Riolo, Mr. Mime. Mas aí a gente tem essa exceção, né? Que a gente já tá aqui atropelando pra falar. Que é o Pikachu. Que ele, por alguma razão... Que a gente não faz a menor ideia, né? A gente não tem ideia por quê, né? Mas o Pikachu não evoluiu pra Raichu. Só pra clarificar, eu tava sendo sarcástico. Só por causa que ele é o mascote da franquia. Eles querem deixar ele ser o... É só ele, tipo, nem o Pichu. Até o Pichu é ignorado, né? Porque ele entra na categoria de bebê. Então o Pikachu é exceção pra tudo aí. Mas o elenco em si, a escolha dos Pokémon, eu pessoalmente gostei. Porque... Também. Ok, a gente tem vários... Ao mesmo tempo que a gente tem vários bichos populares, né? Como Lucario, Greninja, os iniciais de canto. A gente também tem alguns que são mais underground, eu diria. Sim, por exemplo, a gente tem o Crustle da 5ª geração, que ninguém tipo, mencionaria ele como possibilidade ou faria, tipo, torcida. Nós queremos o Crustle, né? Tipo, normalmente num jogo desse. A gente tem vários também representantes da 8ª geração, né? Tipo, que é o que faz sentido porque é a geração atual, mas ao mesmo tempo, vários deles não são tão conhecidos ainda. Então também é um ponto legal. Em geral, além disso, Pokémon também eles são bem diversos. Porque você pode escolher golpes conforme você vai evoluindo. Eles começam com 2 golpes básicos, que você escolhe um pra começar. Conforme você vai aumentando de nível, você ganha outro. E aí esses golpes básicos, chegando em alguns níveis, eles vão evoluindo também. E aí você pode escolher entre 2 golpes, cada um. Então, teoricamente, no final... O Pokémon tem a possibilidade de ter 2 golpes diferentes que ele escolhe entre 4. E isso cria uma variedade para alguns bichos. Porque, por exemplo, o Mr. Mime, ele tem golpes, ele é de suporte, o Mr. Mime é um Pokémon de suporte, e ele tem golpes que são muito para atrapalhar os inimigos. Como criar telas, enquanto ele também, nesse mesmo contexto, ele ganha alguns outros golpes que servem para buffar os parceiros. Então ele ganha golpes que aumentam a speed do parceiro, golpes ofensivos dele, ele tem que confunde, ele tem outro que prende ou algo do tipo, eu não lembro bem. Não joguei muito de Mr. Mime ainda. Mas essa variedade que dá, por exemplo, a Ninetales, que tem golpes ofensivos, tem golpes defensivos, tem golpes de suporte, isso faz com que os Pokémon fiquem muito versáteis.
Então, não necessariamente por você usar o mesmo Pokémon que o seu adversário, vocês vão fazer a mesma coisa. Alguns deles são bem fortes de uma maneira só. Eles têm um set que funciona perfeitamente. E aí eu não vi muitas variações, como por exemplo o Gengar. Mas vários outros eu vejo muita essa variação. Eu particularmente gosto muito do Crustle. E aí a gente... que ele é carregado, né? E depois que você utiliza, ele tem que... ele tem mais um tempinho aí de cooldown, né? Ele recarrega conforme você vai fazendo algumas ações no jogo. Como por exemplo, atacar os adversários, marcar ponto, ganhar nível. Mas, sim, num geral, é um golpe que demora mais pra carregar do que os outros golpes. Sim. E aí, falando dos modos de jogo também, né? A gente tem aí a Ranked, né? Que é o modo principal, que é basicamente a batalha, todo o esquema que a gente explicou, só que dentro de um ranking que você vai ganhando e subindo de classe ou descendo de classe se você perder, né? Que é algo comum aí em jogos competitivos. Aí fora o modo Ranked, a gente também tem o modo Standard, que é basicamente o modo Ranked sem o Ranked em si. Tipo, você participa dos mesmos tipos de partida, mas você não tem nenhum tipo de ranqueamento. E a gente tem um modo separado, que é o Quick Battle, com a diferença pro Ranked é que ele dura a metade do tempo, né? Porque as Rankeds e as Standards, elas duram 10 minutos. E as Quickies duram 5 minutos. Não só também elas duram menos, como elas normalmente têm um set de mapas diferente, né? Que eles alternam conforme o dia, eu acho, né? É conforme a hora, na verdade. Tem horários diferentes do jogo que... eu acho que a cada hora eles mudam. Eles vão rotacionando. São três estágios diferentes e eles têm as suas particularidades. Tem que destacar também que o jogo é multiplayer, né? Então dá pra você jogar com seus amigos, mas existe uma diferença entre a Standard e a Ranked, que é porque você pode jogar com um time de até 5 pessoas. Você pode também montar um time de 10 pessoas, e aí 5 jogam de um lado e 5 jogam do outro. Então você batalha só contra os seus amigos, mas se você montar um time de 5 pessoas, você só pode jogar você só pode jogar na Standard. A Ranked te limita para até 3 pessoas jogando junto de você. Exato. Continuando falando sobre os modos de jogo, eu gosto da variedade, né, que o jogo aí propõe. Mesmo que não há muitos modos, né? Tipo, basicamente 2 modos aí, mas eu gosto ainda que, igual você falou, né? Mesmo com o roster não sendo tão grande, né? Principalmente quando comparado com outros MOBA, a gente tem uma certa aí variedade, mesmo dentro das limitações ali que está disponível atualmente no jogo, né? Porque certamente eles vão adicionar muito mais bicho isso aí pra frente, né? Tem muitas possibilidades de bicho. Tem algumas limitações quanto a isso, porque, por exemplo, no momento atual, todas as classes têm no mínimo 3 Pokémon, mas algumas têm muito mais. Attacker, eu acho que já tem 6 integrantes, sim, enquanto outras, como suporte e Defender, tem só 3. Sim. Isso eu acho que é algo que vai acabar sendo resolvido conforme eles forem adicionando. Esse começo do jogo reflete muito nas batalhas em que a gente vai enfrentar os adversários, onde a maioria das pessoas usam Attackers. Não é muito frequente você ver pessoas usando Defender. Não é frequente ver um time... não é frequente, não é incomum ver um time, sei lá, com o Lucario 0 hora, o Garcia Jump, tipo, alguns desses são all-rounder. O que eu digo Attacker são os com a cor vermelha. Não, quando eu não falo nem só de ataque, eu falo só de Pokémon que não são de suporte ou de defesa. Eu falo times que não... Mas quanto a isso, eu acho que é mais a questão dos jogadores, porque é mais fácil jogar com eles e a gente ainda tá no começo. Mas, em questão do roster, eu não acho que é só isso. Melhorar muito sobre isso, sabe? É que eu não acho que é só isso também, porque a gente não tem, por exemplo, muitos Pokémon suporte, por exemplo. Se eu não me engano, é só Eldegoss e... Tem 3. Eldegoss, o Wigglytuff e o Mr. Mime. Defender também são 3, que é o Slowbro e isso. Defender também são 3, que é o Wigglytuff, Crustle e Snorlax. E fora isso, eu acho que, tipo, não tem nenhum suporte disponível logo no começo quando o pessoal entra. A não ser que você escolha como inicial. Pegar como inicial, você vai ter. Realmente. Mas o que acaba afetando, porque, por exemplo, se a pessoa não escolhe um suporte como inicial, ela vai acabar demorando muito pra ter contato com um, né? Então... Sim. Mas aí, por exemplo, os Attackers, a gente ganha 5 deles, eu acho. 4 ou 5 deles de graça. Pra você ver como que é falta de balanceamento nesse aspecto. Né? Não só falta de bichos também pra representar essas classes, mas também como falta de um balanceamento aí, né? Mas por falar em balanceamento, né? Uma coisa polêmica que tá rodeando o nome do jogo aí desde que ele foi
lançado, né? É a questão das microtransações, né? Como a gente falou no começo do vídeo, o jogo ele é um jogo gratuito. Ele é gratuito, mas todo mundo sabe que para um jogo gratuito ganhar dinheiro, ele tem que ter algum tipo de renda, né? E essa renda normalmente vem como forma de microtransação. Então, Pokémon Night tem microtransações e tem muitas microtransações, né? A gente tem 50 formas de... Eu não acho que são tantas. Eu não acho que são tantas formas. Microtransação. Porque a gente gasta mais com roupa. Já que, tipo, tem os Pokémon, mas a gente não compra eles. Tanto assim, tipo, dá pra comprar. É que eu ia falar que a gente tem. É o que eu tava falando, né? A gente tem 50 formas diferentes de dinheiro no jogo, que acaba também até assustando um pouco o jogador quando ele entra. Só uma é paga. Mas tem uma que é paga, exato. Mas a questão é que as microtransações aí, a polêmica envolvendo elas era principalmente no sentido do jogo virar, do jogo ser um pay to win. O que seria isso? É você pagar e com isso você acabar tendo vantagem sobre o pessoal que não paga, né? Como o Matt falou, a gente tem um dinheiro lá no jogo que ele é pago e esse dinheiro ele pode ser utilizado para pode ser utilizado para, como que eu posso falar, pegar alguns atalhos na progressão do jogo aí no que se diz respeito a itens e aos próprios Pokémon também, né? Nessa parte aí do dinheiro, talvez eu consiga falar um pouco mais. Eu já joguei um pouco mais e eu tenho um ligeiro contato com o que é problemático. Porque assim, o jogo tem 3 moedas. Que é a moeda que você ganha básica, é uma moeda que é um dinheirinho mesmo, uma moedinha dourada. Ela você ganha conforme você faz algumas missões. Tem uma outra que é um ticket. Esse ticket ele é exclusivo de eventos. Então não dá pra comprar ele, teoricamente. Só dá pra fazer conforme você completa algumas missões mesmo. E tem outro que é um cristal. Esse cristal você só consegue pagando com dinheiro. Esse cristal tem algumas coisas no jogo que você só consegue obter por ele, mas são coisas estéticas na maioria das vezes, roupas, skins para os personagens e algumas coisas tipo mudar o nome do seu personagem, mudar a aparência dele. Com esses cristais dá para você comprar Pokémon também, então você consegue ter todo o roster se você pagar. E você compra com os cristais. Mas o roster você consegue também comprar com a moedinha, que você ganha uma quantidade relativamente boa. Por semana existe um limite, mas tá tudo bem. Uma pessoa que tem todos os personagens do roster não necessariamente tem vantagem quanto a outra. O problema do jogo é o ticket, porque os Pokémon eles seguram itens, e esses itens eles podem ser evoluídos. Para você evoluir um item, você precisa ter uma moedinha especial lá que o jogo tem, que é a moedinha de evoluir item, e você compra essa moeda com esse ticket, ou fazendo missões. Só que a quantidade que essa moeda é dada no jogo é bem limitada. Então, a melhor forma de você conseguir ficar forte no jogo rápido é se você evoluir muito os seus itens. Para isso, você vai precisar de muitas dessas moedinhas. Só que o jogo tem uma outra microtransação, que é o Battle Pass. Você consegue comprar Você compra o Battle Pass e ele libera umas recompensas para você. Essas recompensas são gratuitas conforme você for jogando. Se você jogar muito, você consegue até obter gratuitamente as recompensas pagas. Você tem que jogar muito mesmo. E aí, quem consegue pagar, consegue obter essas recompensas mais rápido. E dentre essas recompensas estão esses tickets. Então as pessoas que pagam, elas têm acesso a mais tickets do que a pessoa que não paga. Consequentemente, por ter mais tickets, ela consegue comprar mais a moedinha que melhora o item, e ela consegue melhorar mais os itens dela. E isso, durante a batalha, como os Pokémon eles não têm algo que você tem que liberar pra eles, pagar mais, você tem no Pokémon, você já tem acesso a tudo que ele pode fazer. O que diferencia o que vai diferenciar a força de um Pokémon para outro é a habilidade do jogador e os itens que ele está segurando. Então, uma pessoa que joga muito bem, se ela não tiver itens bons, provavelmente ela não vai ter um desempenho tão bom quanto uma pessoa que joga mediano, mas que tem os itens evoluídos até o máximo. Exato. E essa polêmica estava viralizando, né? Como uma forma de falar que o jogo acaba sendo meio injusto com quem não paga, né? Por isso aí veio a utilização do termo pay to win que a gente estava falando, né? Mas você acha que você sente que tipo, é bem injusto mesmo isso? Eu não acho. Pior que eu acho que não. Assim, eu acho que é uma coisa que tem um impacto. Pessoas que conseguem evoluir os itens mais rápido, elas têm mais vantagem. Existem itens que são muito bons e tem itens que são medianos. Então, tipo, além da pessoa ter que evoluir os itens mais rápido, e isso vai dar um efeito bom pra ela também tem que saber quais itens evoluir. Então é uma coisa que vai ainda assim vai cair na habilidade da pessoa, sabe? Mas é um impacto que eu acho pequeno. O jogo tem algumas outras coisas que... Os itens, eles são importantes, mas
não basta você ter itens fortes para você ganhar o jogo. Existem pokémons que são fortes no jogo e pokémons que são mais fracos. Então você, teoricamente, usando um pokémon mais forte, talvez consiga ter uma certa vantagem, mesmo que você não tenha os melhores itens. E, ainda assim, as pessoas que usam Pokémon forte, usando itens fortes, se você cair num time que não é muito bom, dificilmente você vai ter um resultado tão bom assim. Às vezes dá pra você carregar o time inteiro, mas nem sempre é o caso. Sobre isso dos Pokémon também, eu acho que é legal ressaltar. Eu, particularmente, achei que eles são até que bem balanceados. Todos os Pokémon têm características muito fortes, tem alguns que são pouco mais fraco que outros, pelo menos na minha percepção. Eu até agora achei que Talonflame, a Wigglytuff e o Venusaur são meio fracos, em comparação a alguns outros, como, sei lá, Cinderace, Zeraora e Gengar. E vale ressaltar que Talonflame, eu tava até jogando esses tempos, que a gente tá gravando depois que o jogo já levou um primeiro patch aí de balanceamento, né? Talonflame foi um dos bichos que foram melhorados, né? Ele recebeu alguns buffs e tal. E ainda assim, ele ficou melhor. E ainda assim eu acho ele um pouquinho fraco ainda, sabe? Principalmente comparado com os outros Speedsters, que eu acho que ele é Speedsters também, né? Os Speedsters são muito bons, os outros. É o Gengar e o Absol. Eu acho que talvez seja o caso até. Acho que o caso até seja que, tipo, eu acho que os outros Speedsters são tão bons que acaba fazendo com que o Talonflame em comparação fique meio abaixo aí. Mas isso é uma coisa bem recorrente no jogo. A maioria dos Pokémon que foram disponibilizados até o momento, eles são muito fortes. Então, tipo, existem poucos que a gente consegue dizer que não, esse aqui não é tão bom. Quase sempre que você for enfrentar um Pokémon adversário, ele vai ter alguma coisa que ele faz muito bem, que provavelmente, se você não tomar cuidado com aquilo, você vai perder pra ele. Independente do Pokémon. Os que não tem muito, ou pelo menos que eu não sinto que tem muito isso, é justamente o Talonflame, a Wigglytuff e o Venusaur. Mas eles ainda assim têm características fortes, como por exemplo, o Talonflame consegue fugir das batalhas voando. Ele é muito bom pra fugir, sabe, escapar de batalhas. Principalmente com as habilidades Fly dele, né, que eu vivia usando quando eu tava... E o Venusaur, ele tem um alcance muito bom, então ele consegue dar muito dano de muito longe. Ele é quase um sniper no jogo. Mas no geral, ainda assim, essas são características que outros Pokémon também têm, só que eles acabam sendo um pouco melhores. Então, por exemplo, no início do Venusaur, que tem um alcance bom, o Cramorant, que é um mergulhão que segura um peixinho na garganta, ele tem um alcance extremamente alto. Ele é bem frágil, se você bater nele, ele morre rápido. Mas ele tem um alcance muito bom, então ele acaba sendo muito forte também. Todos os Pokémon têm características muito fortes, e aí por conta disso, eu particularmente não consegui achar que eles são que o jogo é quebrado, desbalanceado ou algo do tipo. O que tem, que até o momento eu sinto que é mais desequilibrado, é o Gengar. Ele tem um combinho que faz com que o especial dele carregue automaticamente. Tem um especial em que ele se teleporta, ele consegue se mover muito bem. É meio complicado. Um ponto só sobre o Gengar, questão do patch de atualização, é que, se eu não me engano, ele tá com um bug agora. Eu acho que esse combo dele do Rex, o Rex, se eu não me engano, não tá dando dano. Algo assim, o movimento do Rex. Olha, eu já morri pra muito Gengar. Olha, tenho quase certeza que eu tinha ouvido falar que não tava funcionando direito. Não sei, eu não sei. Mas assim, uma outra coisa também que ainda é válido do balanceamento é que, por exemplo, Gengar, Cinderace são Pokémons muito fortes, mas eles têm um ponto negativo que eles são de evoluções. Eles evoluem, né? Então, eles precisam evoluir para chegar, para eles ficarem fortes. Então, por conta disso, alguns outros Pokémon que são mais fortes desde o começo conseguem ficar equilibrados perto deles. Zeraora. Zeraora é meio complicado, mas tem alguns outros, como por exemplo, a Lonaniteus ou o Crustle. Eles são muito bons, por evoluírem rápido, eles ficam fortes contra os Pokémon que ainda são pré-evolução, e eles conseguem se segurar bem ainda. Existe uma questão de balanceamento sobre os Pokémon que não evoluem, que é tipo o Zeraora, o Lucario, o Absol, Exato, porque a questão deles, eu acho que a questão deles era ser um Pokémon que é mais forte no começo, né? Diferente dos outros que evoluem. Mas a questão com esses, eu acho que eles começam forte, mas eles continuam forte mesmo depois da partida, né? Eu acho que esse que entra. Aí que entra a questão de balancear melhor, talvez. Isso. Eles talvez pudessem ter status um pouco piores. Mas ainda assim, eles não são igualmente poderosos durante a partida inteira. Que eles, diferente dos que evoluem rápido, como a Ninetales, o Crustle ou o Slowbro, eles demoram a aprender os golpes bons deles. Então, tirando o Lucario, talvez, que o golpe forte dele ele aprende no começo. Mas o Zeraora, por exemplo, o golpe mais forte dele é o Discharge, que ele aprende no nível
15, eu acho. Não, nível 7, por aí, assim. E demora um pouquinho, então. Até o nível 7, os adversários já estão fortes. Dá pra, talvez, bater nele por um momento. Mas, de qualquer forma, esses Pokémon, eles são meio chatinhos. Mas acho que é isso, né? Deu pra gente explicar um pouquinho aí, né? Sobre o que é o Pokémon Unite, o que a gente tá achando. No fim das contas, eu acho que a principal coisa que a gente, conforme a gente tava jogando, a gente tava conversando, é se a gente gostou do jogo, o que impede a gente de não gostar de League of Legends, não é? Pois é. É algo pra Mas deixar qual que é a sua. O que você realmente tá achando do jogo aí? Você, no fim das contas, tá gostando mesmo? Ou não, Olha, eu tô gostando você bastante. acha que... Eu tô gostando bastante. Eu acho que, tipo, realmente eu fiquei muito surpreso, porque é um jogo que funciona muito bem. Eu achei ele notavelmente equilibrado. Eu, tipo, tô conseguindo gostar de jogar com muitos Pokémon diferentes. Eu não fiquei travado em um bicho só. Então, até o momento, eu joguei com. Tirando os suportes, eu joguei em todas as classes. Eu não tenho suporte ainda no jogo. Mas eu gostei muito de jogar com Defenders, Attackers, eu joguei um pouco com alguns Speedsters, e Allrounder eu só tenho um, que é o Lucario, mas eu gosto bastante dele. Então isso tem sido uma vantagem muito grande pra mim. Eu acho que eu não me sinto preso a jogar de uma maneira só o jogo, sabe? Isso é bem legal. O que tem me frustrado é só a questão do matchmaker. Às vezes a gente vai evoluindo de rank, mas ele continua ranqueando a gente com pessoas de nível baixo no nosso time. Então, por exemplo, eu consegui chegar recentemente em veterano, mas às vezes eu, em veterano, consigo ranquear com pessoas que são de nível mais alto. E eu consigo me sair bem. Mas muitas das vezes eu ranqueei com pessoas de nível muito baixo. E acaba que o meu time não consegue fazer muita coisa. E eu fico muito frustrado por conta disso. Eu pessoalmente também tô gostando, assim, eu não tô jogando tanto que nem você, mas eu tô gostando também pelo que eu tô jogando. Eu acho que também vale ressaltar algo que a gente não falou do jogo, é de, talvez por não ter sido feito acho que diretamente pela Nintendo, tem algumas coisas que ele tem, que é difícil você ver em jogos do Switch, por exemplo, a presença de chat por texto, chat de voz. A gente vai ver também mais pra frente o jogo ele vai sair para celular também, já tá confirmado que vai ter crossplay entre celular e Switch, e também vai ter cross-save, então se você tiver com seu save no Switch e quiser jogar no celular, você pode passar. Não sei como vai funcionar exatamente, né, mas tem isso. Tem o próprio modo também de espectador, né, que você pode assistir partida dos outros, e eles estão até testando isso agora, né, nesse último patch. E até o lance de, eu acho que mostrar quantos FPS tá rodando o jogo conforme você tá jogando. É algo que é até bizarro você ver um jogo do Switch, né? É um negócio tanto, sei lá, jogo de PC, sei lá, até jogo de celular às vezes tem isso. Confesso que eu até acho meio estranho quando olho isso. Mas não só isso, eu acho que o jogo também tem muita customização, né? Eu acho que tem alguma coisa sobre... De controle, eu acho que também... Eu tenho quase certeza que tem algo sobre acessibilidade também, algumas configurações de acessibilidade. Eu vi algumas de daltonismo. Isso, exato. Que também é algo muito raro também de você ver em jogos da Nintendo. Aí por isso, e pelo pacote também, tipo, de ser um jogo divertido, principalmente, né? E também por ele traduzir bem a franquia no gênero, né? A gente tem várias traduções. Por exemplo, nos itens que o Macho tava falando, por exemplo, a gente tem traduções de itens da própria franquia. Por exemplo, sei lá, Leftovers nos jogos da série normal, ele, sei lá, recupera um pouco da HP a cada turno. Aqui a gente tem a tradução do Leftovers fazendo, tipo, a coisa relativa que seria a isso, né, nos jogos normais, só que dentro do contexto do MOBA, que é ir recuperando HP aos poucos aí durante a partida, né. E a gente tem vários outros exemplos também que acontecem com isso, né. Não só com itens, mas como até mesmo golpes dos Pokémon e alguns até que são habilidades também, algumas até que são mais úteis aqui do que nos próprios jogos da série principal. É muito engraçado ver o Crustle usando o Shell Smash e ficando absurdamente rápido. É perfeito É algo que no jogo original não acontece. Exato, é tão bom poder ver Crustle. É porque, como a gente falou, né, os Pokémon são mais balanceados, né, então alguns bichos são muito ruins na série principal, então nesse jogo é muito bom, bacana ver eles tendo alguma chance aí de brilhar, né. Mas é isso, eu acho, né. Torçam pra que eu consiga passar de veterano, chegar em Ultra ou em Master aí. E torçam para que eu não caia pra Beginner de novo. Mas a gente vai continuar jogando, talvez a gente faça algum outro novo vídeo no futuro, porque o jogo ainda tem muita cara que vai ter muito conteúdo ainda pela frente, vai ter a versão do celular ainda. Então esse aqui foi mais um vídeo aí, meio que uma introdução que a gente fez aí das nossas primeiras impressões, né, sobre o Pokélol. Mas é isso, se você gostou, deixa o
o joinha aí, deixa o comentário aí. Ou se você também estiver vendo aí no Spotify. Recomenda pros seus amigos. Exato, a gente também tá no Spotify, é bom lembrar isso. A gente tá no Spotify, no YouTube. Não importa onde você esteja vendo isso, mande-nos seu feedback e a gente vai com todo carinho ouvir. Se vocês quiserem jogar com a gente. Se quiserem jogar com a gente, deixem seu friend code ou seu... Eu não lembro agora se tem como adicionar sem ser só com o ID do jogo, porque eu só adicionei meus amigos do Switch. Mas enfim, a gente dá um jeito. Se vocês quiserem jogar, chama a gente aí que a gente tá aí. E até o próximo episódio, pessoal. Até mais! Até mais!